a mais um episódio do podcast Líder AAA. Eu sou Caroline Marcon, consultora organizacional, coach executiva e autora do livro O Poder dos Times AAA. O meu convidado de hoje é Luiz Fernando Câmara. Luiz é empreendedor, autor e podcaster com uma trajetória marcada pela criação e desenvolvimento de negócios inovadores. Ele é fundador da Vox2U, a maior rede de escolas especializadas em oratória no Brasil. A Vox2U já treinou personalidades como Jorge Paulo Lemann e Ike Batista. Ele é também fundador da Viplan Saúde, uma startup que oferece serviços como testes genéticos e suplementação personalizada, visando auxiliar na identificação de predisposições a diversas condições de saúde. Luiz, querido, muito bem-vindo. Eu que agradeço, Caroline. Parabéns pelo trabalho, viu? Sou seu fã. Estou muito feliz de estar aqui. Da mesma forma. Eu tive prazer em conhecer o Luiz justamente no lançamento do livro dele, Obrigado. Falando de Empreender, onde não só ele assinou os livros, mas ele deu uma palestra cativante para a gente, contando da sua trajetória, da sua história de vida. Obrigado. E eu, a partir daquele dia, falei, meu Deus, que talento, Luiz! Muito obrigado. Estamos começando, né? Eu falo que empreender é bonito só em biografia. No mundo real tem que ter muita disciplina, perseverança e disposição para levantar sempre que a gente cair, né? Porque o empreendedor sempre acaba caindo de vez em quando. Aos trancos e barrancos, né, Luiz? A vida do empreendedor é assim. Mas você tá indo muito bem, você tem Obrigado. uma história inspiradora. E eu queria começar perguntando para você, quem é o Luiz Fernando? Caroline, eu me considero um empreendedor que começou do zero, que foi forjado pela resiliência. Então, na minha vida, eu sempre tive muita resiliência para fazer alguma coisa acontecer, algum sonho acontecer. Então, eu aprendi a ter resiliência desde o meu primeiro negócio, que foi uma farmácia em Cravinhos, lá no interior de São Paulo. Ali eu tive que ter muita disciplina para fazer o negócio dar certo, para trazer faturamento. Que idade você tinha, Luiz? 17 para 18 anos. Você já abriu a farmácia? Já. Com essa idade? Meu irmão é farmacêutico, é 8 anos mais velho que eu. E na época nós resolvemos construir uma farmácia. Uhum. Foi uma experiência muito transformacional para minha vida, porque eu tive que buscar muito conhecimento. Buscar aprender com outros empreendedores, a ter referência, treinar a mentalidade, porque quando você vai inaugurar um negócio, você tem a esperança que vai bombar logo de cara e às vezes leva tempo. Então foi uma experiência maravilhosa. Depois da farmácia eu montei uma empresa de eventos empresariais. E aí na empresa de eventos empresariais eu vi que muito empresário tinha uma Porsche na mão, mas na hora de vender vendia como se fosse um Fusquinha. E aí surgiu a ideia de criar a Vox2U, que hoje é o nosso principal negócio, com mais de 200 escolas no Brasil, 90 mil alunos e 2.500 empregos gerados. Até agora, né? Porque eu já soube que veio uma onda de crescimento, novo sócio por aí. Exatamente. Vi uma matéria essa semana na imprensa. Conta um pouquinho pra gente dessa novidade. Otaviano Costa, mais de 35 anos de know-how em comunicação, como ator, jornalista, apresentador. Faz 8 meses. Na verdade, foi até uma coincidência. Eu estava em Recife para dar uma palestra. E aí eu fui no lobby do hotel ali, tomar uma Coca-Cola, encontrei o Leandro do administradores.com, comecei a conversar, atualizamos sobre a Vox2U, ele falou, você precisa ir no meu podcast, Café com a DM. Fui no podcast dele, por coincidência, o Otaviano foi também um dia anterior. E ele falou, cara, eu preciso te apresentar para uma pessoa que acho que tem sinergia com a Vox2U. E aí me conectou com o Otaviano, começou a negociação ali, durou acho que 9 meses. E aí foi muito legal, né? Porque o Otaviano tá com muito gás para trabalhar, com muita resiliência. Depois do problema que ele teve no coração, aquela cirurgia que ele fez, ele resolveu tocar só coisas que ele ama. E comunicação é uma vertente muito poderosa. Eu fiquei muito feliz porque tem uma pessoa que tem muito know-how no quesito comunicação, validar o nosso método de ensino, que já estava por todo o Brasil, com na época 80 mil alunos, né? Agora foram mais de 90. Então foi muito legal a negociação. Assinamos o contrato em dezembro, começamos a trabalhar duro em dezembro e soltamos agora para a imprensa e para a rede Vox2U a entrada dele como sócio, embaixador, conselheiro de marketing, conselheiro pedagógico. Acredito que vai somar muito.
Excelente. Já está somando. Muito, muito sucesso para vocês, para Vox2U e para todos os alunos, Obrigado. porque oratória realmente é uma necessidade de todos nós. Exatamente. Né, Luiz? Agora, Luiz, me conta dessa carreira interessante, meteórica, com alguns altos e baixos que eu sei, porque eu já assisti a sua palestra. Mas conta pra gente qual que foi o teu maior desafio empresarial até aqui, como é que você fez para superá-lo? Eu acredito que empreender, você sempre vai passando de fase e vai ficando mais complicado. Principalmente quando o negócio vai ganhando escala. Porém, o meu principal desafio foi quando a Vox2U tinha 30 escolas e eu criei uma outra rede de franquias, junto com o meu sócio da época. Escalamos o modelo de negócio e ele não estava franqueável ainda. Ele não estava pronto para ser franqueável. E a estratégia também financeira ela não era muito interessante, porque o foco era democratizar o empreendedorismo, então a gente financiava os candidatos à franquia. E deu tudo errado. Deu um endividamento de 5 milhões, com os juros foi a 7 milhões. Foi um pouco antes da pandemia. Eu comecei a pandemia devendo 7 milhões de reais, com 28 anos de idade. Uau. E dívidas vencidas, com credores ligando, cobrando. Por isso que eu falo para o empreendedor, primeira dica, né? Não se assustar com endividamento. Segundo, ter um sonho muito grande, ter um big dream. Terceiro, dividir esse sonho com a equipe. E quarto, pensar a longo prazo, porque a longo prazo acaba libertando. Pascal tem uma frase que ele disse que a melhor maneira de você vencer um problema é não ficar pensando nele. Perfeito. E aí, a opção que eu tinha na época era arregaçar as mangas e trabalhar. O que eu tinha de otimismo na época era que eu estava com apenas 28 anos e tinha a vida toda pela frente para continuar pagando esse passivo e sonhando e reconstruindo. E assim foi feito, né? Terminei de pagar esse passivo em 4 anos. Isso deu uma resiliência muito interessante e uma capacidade de se levantar sempre, né? De ter muita disciplina para fazer as coisas acontecerem e também compartilhar isso com as pessoas, porque hoje no Instagram, principalmente as redes sociais, ela ajuda muito, mas mostra muito o lado bom. Isso, é E só o recorte, né? Exato. Daquilo que funciona. Eu sinto com a obrigação de mostrar que é possível cair, levantar e continuar seguindo em frente. Perfeito. E você tem uma visão muito otimista das coisas, né? Eu tenho. Percebo. É até meio assustador. O mundo é meio cor-de-rosa para mim. Isso é muito bom. Você sabe que eu sou especialista em liderança, eu estudo muito sobre isso, e uma das características mais diferenciadoras dos melhores líderes é o que a gente chama de antecipação de sucesso. Então, a gente escolhe a visão que a gente quer ter do futuro. Se você antecipa o sucesso, você começa a preparar a sua mentalidade para buscar aquelas oportunidades. Legal. Já se impulsionando para aquilo que vai dar certo. Já as pessoas que têm uma mentalidade de antecipar fracasso, é o contrário. Porque quem procura acha, né? Você vai procurar os problemas, Exatamente. as dificuldades, você vai encontrar. E você se prende àquilo. Então, com certeza, é uma característica, Luiz, que faz toda a diferença para o teu sucesso. Agora, uma coisa que chama muita atenção na tua história, tão novo, você está hoje com 33? 34. 34. Passa rápido o tempo. 34 anos, muito novo ainda. E como é que foi essa aproximação de grandes mentores que você tem, como Jorge Paulo Lemann, Ike Batista, entre outros aí? Conta pra gente como é que você fez lá em Cravinhos, ainda adolescente, para chamar a atenção dessas pessoas e se conectar com elas de maneira duradoura. Olha, meio que cara de pau da minha parte, porque eu sempre acreditei em comportamento probabilístico, em criar probabilidade para as coisas acontecerem. Então, um exemplo, quando eu tinha minha primeira farmácia, num domingo o motoqueiro, por exemplo, faltava. Eu tinha uma lista num domingo, poucas pessoas querem trabalhar no domingo, eu tinha que ligar para 20 motoqueiros, porque eu tinha convicção que a taxa de acerto ia ser 5%, ia topar. Então, eu fui forjado assim. E na época, como eu não tinha referência empresarial por perto, eu peguei a Forbes, mapeei os bilionários e comecei a fazer a mesma coisa. Se eu tentar falar com 20 bilionários, talvez um vai me dar atenção. E assim foi indo. Por acaso, foi meio que sorte, foi o Ike Batista, o Jorge Paulo Lemann. Você fez o quê? Mandou um e-mail para eles? Eu mandava e-mail pro Grupo EBX na época, pro 3G Capital do Jorge Paulo.
E ia tentando, né? Falando o quê? Eu Como lembro- que eu- eram esses eu- e-mails? Era falando que eu estava começando a empreender, que eu era de Cravins, que eu queria realmente fazer algo maior e queria conselhos. Nossa. Era sempre com essa vertente de aprendiz. Aham. E aí acabaram me dando follow-up, né? Me dando retorno. E isso acabou realmente colaborando muito com a minha vida, né? Foi muito bom, porque me ensinou a pensar grande, me ensinou a ter resiliência, desde cedo ali, né? O Jorge Paulo foi uma pessoa, assim, que quando eu comecei a Vox.io, ele apoiou muito, assim, com ideias. Quis fazer aula, né? Quis fazer Eu aula. lembro na época que ele estava com incrível. 78 anos, era o brasileiro mais rico, e teve a humildade de sentar como aluno. Tem até um vídeo no YouTube ele falando sobre o método de ensino. Então foi muito importante, porque eu aprendi também, como você mencionou antes de começar a gravar, a importância da humildade, né? Você vê que realmente a humildade é um ingrediente que não pode faltar nunca, né? Então foi fundamental para minha formação empreendedora ter esses contatos e alimentá-los e buscar sempre aprender. Somos o que sabemos, e quanto mais sabemos, mais realizamos que não sabemos nada. Exatamente. E é assim mesmo. É uma característica que me encanta nas pessoas de sucesso e de essência é essa humildade. Porque você percebe que elas estão sempre abertas para ensinar, para compartilhar, para aprender. E é isso que faz crescerem sempre, né? Não parar de crescer. Essa é a essência. Muito legal. Vamos falar um pouquinho de times, Luiz, que também é algo... Você sabe que o meu livro fala sobre times... Uau! AAA de alta Espetacular, performance. E eu acredito muito no poder dos times, que a gente não faz nada sozinho. E aí, times não precisa ser necessariamente pessoas que trabalham na sua empresa, mas colaboradores, parceiros, pessoas que se conectam com você de alguma forma. Qual é a importância dos times na sua vida e como que você faz para criar esses times fortes? Tem uma teoria que eu mesmo criei. Eu falo que o empreendedor, para pagar conta, para a conta fechar, ele não pode depender de ninguém no começo. Então, um exemplo, uma escola da Vox.io que o break-even é R$45 mil, eu acredito muito que o empreendedor tem que ter esse know-how, aprender esse know-how de vendas, de fazer matrícula, para chegar no break-even e as contas se pagarem. Afinal, casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Exato. Mas, para o negócio dar lucro, que é o que todo mundo quer, e escalar e crescer, você precisa de pessoas. Essa é a essência. Então, fundamental o empreendedor saber liderar, saber ter um sonho grande para compartilhar com a equipe. Porque o sonho, primeiro, ele começa com o empreendedor, depois ele tem que compartilhar o sonho com outras pessoas. E esse sonho, ele tem que ser do funcionário, da equipe, do colaborador. Porque ele tem que entender que a empresa é uma ferramenta para ele realizar o sonho. Como dizia o Walt Disney, a melhor maneira de você realizar seus sonhos é por intermédio do teu trabalho. Então, o colaborador, ele precisa ter a empresa como um sonho dele, de verdade, uma cultura de dono. Exato. E aí, primeiro, o empreendedor sonha, tenta pagar a conta, né? Não dependendo de outro, tendo a habilidade de ser um closer, tendo a habilidade de fechar negócio. Segundo, inspira uma equipe a ter o mesmo sonho, a ter o mesmo objetivo, a entender que a empresa é uma ferramenta para ele atingir o objetivo dela. Terceiro, ter uma agenda de formação. Eu acredito que o empresário que espera encontrar profissionais prontos fracassará. Eles não existem. A obrigação do empreendedor é formar gente, formar pessoas, criar uma cultura que faça com que o ambiente seja de alegria, de amor, de meritocracia, de disciplina, de perseverança. E aí a mágica acontece. E você tem rituais dentro da sua empresa Muito. hoje? Me conta um pouquinho desses rituais de cultura que são a cara da sua empresa. Olha, a cultura da empresa é uma cultura focada muito em vendas, focada em paixão pelo produto, que é transformar as pessoas através da comunicação, através da oratória. Na outra empresa que nós temos na área de genética, também a paixão pelo produto. As pessoas têm que gostarem do produto. Porque você pode dominar vendas, marketing, e conseguir vender muito e trazer uma audiência. Mas se não tiver um produto que o cliente é apaixonado, que o cliente sente que está tendo retorno do capital investido... Então, as duas empresas que eu fundei e que eu toco, na vertente de comunicação e oratória, é o aluno sentir o retorno do capital investido, porque ele usa a palavra para gravar um vídeo, para fazer uma live, para mandar um áudio,
palavra tem poder. Então, ele usa a comunicação o tempo todo. Naviplan é retardar um envelhecimento e, ao mesmo tempo, ter uma vida de alta performance com saúde através da tecnologia genética. E aí, relacionado à cultura, primeiro, vem a paixão pelo produto. Segundo, ter uma cultura focada em resultado, focada em bater realmente a meta, em ter uma agenda de probabilidade. Então, os líderes têm que fazer matinal todo dia com a equipe, tem que ter checkpoints para entender a produtividade da equipe, tem que ter treinamento, tem que ter formação e, principalmente, a visão de longo prazo. Porque quem tem visão de curto prazo acaba buscando atalho. E sempre quando eu busquei atalho da minha vida, o atalho me atrasou. Ao invés de me impulsionar, me atrasou. Então, ter essa visão de longo prazo, como que a companhia quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, eu acredito que faz uma grande diferença. Conta pra gente qual é a sua visão de longo prazo como empresário. Onde que você quer chegar? Olha, os sonhos vão sempre se renovando. Às vezes, eu me enxergo como um gerador de empregos. Hoje nós geramos mais de 2.500 empregos. Então, meu grande sonho é multiplicar isso por 10, chegar a 20 mil empregos gerados com um conglomerado de empresas que realmente tenham produtos que os clientes amam e os funcionários como uma ferramenta para realizar seus sonhos. Perfeito. E a comunicação, e nesse caso a genética, nasceram de paixões suas ou de preocupações suas com relação ao mundo? Como é que foi que você escolheu investir nessas empresas, nesses setores? A Vox2U nasceu meio que por acaso. Criei uma empresa de eventos empresariais, porque o objetivo da empresa era aprender com empresários. E na época, como não tinha muito network, não tinha esses grupos de Mastermind. não tinha nada disso. Verdade. Então a ideia era trazer bilionários, grandes empresários para o interior de São Paulo, porque ninguém falava de negócio ali. E aí, a minha grata surpresa foi a hora que o empresário subia no palco para vender o produto ou serviço. Eu falei, opa, peraí, tem uma oportunidade aí. E aí eu vi que o negócio de comunicação e oratória poderia ser maior que o negócio de eventos. E aí acelerei para criar a maior rede de escolas de oratória da América Latina. Até percebendo uma dor, eu acredito, percebendo uma dor latente. Luiz, porque as pessoas têm muita dificuldade de assumir esse lugar no palco. É isso aí. E aí, Carolina, eu percebi que o que tinha de concorrência na época eram cursos curtos, de 5 aulas, 10 aulas, que ajuda muitas pessoas, mas não transforma. E aí, devido a essa ineficiência, surgiu a primeira academia de oratória do Brasil, com 80 técnicas, 40 aulas, 140 dinâmicas. Então, o conceito foi fazer algo melhor, mais eficiente e mais acessível. Perfeito. Porque o mesmo valor que a pessoa pagava de um curso de 10 aulas, ela investe na Vox2U e tem um ano, uma academia de oratória para ela treinar. Se ela falta, ela repõe a aula. Se ela viu uma técnica que ela gostou, ela pode fazer de novo. Então, foi arbitrando uma ineficiência. Já a Viplan é um negócio mais disruptivo e bem mais a longo prazo, porque o genoma humano foi decodificado em 2003. Eu fiz faculdade de farmácia, não terminei, fiz 4 anos e não terminei. Quase lá, hein? Quase lá, Largou bateu no na finalzinho. Larguei no finalzinho a faculdade, porque a Vox2U estava crescendo, eu tive que parar. E aí, eu lembrei do que eu aprendi um pouco na faculdade, do poder dos genes, que não é simplesmente a cor do cabelo, a cor do olho e a cor da pele. E também não é simplesmente ir lá no ratinho para fazer o exame de DNA, para saber se o filho é da pessoa ou não. O genoma humano é algo magnífico, só Deus mesmo para ter feito, porque ele pode te falar exatamente como o teu corpo funciona, quais alimentos você deve evitar, qual suplementação você deve ingerir, como você pode fazer para retardar o envelhecimento. E aí eu fiquei apaixonado pela tecnologia e estamos desbravando Brasil afora, democratizando a genética para melhorar a saúde das pessoas. Incrível. Você está em 2 setores que eu acredito que sejam, assim, realmente pode melhorar a vida de todo mundo, né? Pode. Que é se comunicar melhor e gerenciar melhor a sua saúde. Exatamente. A sua longevidade, né? São 2 áreas apaixonantes. Eu acredito que oratória tem perenidade, comunicação tem perenidade, porque todo mundo precisa se comunicar bem. E a genética, vamos chegar numa época que a humanidade vai entender que algumas doenças crônicas podem ser opcionais. Principalmente hipertensão, diabetes,
Eu acredito que a tecnologia, sendo democratizada, vai transformar a saúde da humanidade. Perfeito, perfeito. E qual é a Viplane, ela já está em operação? Como é que Tá em operação. Tá em operação. Vende via e-commerce para o Brasil todo. E os profissionais especializados em nutrição acompanham o É aquele cliente. teste SWAB? Igual Tem o SWAB, tem SWAB, 3. Né? Nós temos o SWAB que coleta o DNA Sim. para passar dieta personalizada, emagrecimento, suplementação, nutrição personalizada. Tem o de telômeros, que tem o DNA, tem o cromossomo que condensa o teu DNA, e tem os telômeros que protegem teu cromossomo e calcula a idade biológica da pessoa para retardar o envelhecimento. E tem o microbioma intestinal, que pega um pedacinho das fezes, aí não é o SWAB, é um pedacinho das fezes, para mostrar as bactérias maléficas e como você faz para trabalhar as melhores bactérias do intestino para viver em alta performance. É completo mesmo esse trabalho. Completo, porque muita doença começa no intestino, muito problema começa no intestino. Segundo o cérebro, né? Yes. Uau! E essa análise toda ela é feita no Brasil, Luiz? Hoje já tem tecnologia brasileira? Tem. Uma das parceiras nossa é a Fleury, que tem capital aberto na bolsa. Então tem muito, tá engatinhando assim. Nos Estados Unidos tem muito mais do que aqui, mas a tendência com as tecnologias exponenciais, com a inteligência artificial, é cada vez mais o preço cair e ficar mais acessível para a população. Excelente. E uma coisa que eu vejo que você faz bem é democratizar esses serviços, tanto da comunicação, de falar bem, quanto da genética, nem se fala, que até então estão sofisticados ainda, né? Exato. Não tá É um desafio, mundo. porque quando você vai desbravar algo novo, você tem que treinar a humanidade para existir a demanda, porque a demanda ela tá adormecida. Por acaso os dois negócios são assim, comunicação e oratória. Ninguém acorda e fala, hoje eu vou fazer um curso de comunicação e oratória. Exato. Normalmente a pessoa vem num podcast, assiste o vídeo depois e fala, nossa, eu preciso melhorar. Vai dar uma Exato. palestra, sente o medo de falar em público. Vai vender um produto, perde negócio. Exato. Aí Com a acaba dor que a gente acaba aprende. sentindo a dor. E aí a Voxshoe veio ensinando a demanda, principalmente quando você cria mais de 80 técnicas. Uau. Então, quando você trabalha com storytelling, analogia, apresentação de estado da arte, você precisa explicar essas técnicas para a pessoa comprar. Na Viplane também, porque ninguém está acostumado a fazer teste genético, não é algo convencional, algo comum. Então, nós temos o trabalho de educar a demanda, mostrando para a pessoa, ó, quando você tira sangue, é como você está. Já é a causa, já é o efeito. Quando você faz o teste de DNA, é a causa. Você trabalha como o teu corpo é e como que ele vai ficar em harmonia para você viver em alta performance. Excelente. Uma coisa que eu li também no seu livro e tudo mais é que você teve uma participação importante no LEAD no interior. Muito. Fala um pouquinho sobre essa fase, Luiz, e o que você aprendeu e como é que isso também impulsionou o negócio de oratória, principalmente. O João Dória, eu sempre admirei ele pela disciplina, sempre foi uma pessoa muito disciplinada, veio de uma família rica, depois ficou pobre, teve que trabalhar duro para sustentar a família, sustentar a mãe, o irmão. Aliás, o podcast que você fez com ele está imperdível, Ficou pessoal. muito legal, né? Ficou muito legal. Falando de empreender, podcast do Luiz, depois a gente vai passar os contatos. Tem episódios imperdíveis. Então eu entrei ali muito para se conectar com o João Dória e para fazer com que o interior de São Paulo tivesse a união dos empresários para construir grandes projetos. Então o LEAD foi fundamental, fiz parte do comitê de gestão por um bom tempo ali. E eu acredito que quando você reúne gente boa, muita coisa boa pode surgir. Acontece. Então o LEAD foi fundamental na nossa trajetória, na Voxshoe era o início da empresa, então acabou realmente ajudando a dar resultado também. Faço parte do LEAD aqui de São Paulo, apesar que eu estou faltando muito das reuniões, mas eu acredito muito nessa união de empreendedores, nesse network, é muito poderoso. Networking é talvez uma habilidade sua muito natural. Eu vejo pela forma como você facilmente se conecta com as pessoas, facilmente faz essas parcerias. Fala sobre como que seria o método Luiz Câmara de networking, se eu tivesse que sintetizá-lo. Caroline, nós precisamos de pessoas para tudo, para comprar nosso produto, para vender nosso produto, para nos aconselhar. Então, o ser humano ele não foi feito para ficar sozinho, ele foi feito para se socializar. E eu acredito que eu nunca tive uma metodologia de network. Eu sempre tentei gerar valor para as pessoas
e, por consequência, tentar estar junto para aprender. Então, foi algo muito natural. Não foi algo planejado, foi muito espontâneo, foi muito bem espontâneo e bem leve. E eu acredito que eu consigo... Como eu gosto muito de gente, eu acredito que eu nunca tive que parar para pensar e para planejar isso. Sempre foi fluindo de uma forma muito leve. Foi natural. Para as pessoas que nos ouvem e querem aprender a fazer um networking de qualidade. Então, uma coisa que você falou, para mim já é bem claro. Interesse genuíno pelas pessoas. É gostar de pessoas. Outra coisa é gerar valor, né? Porque tem muita gente que vem só para pedir ajuda, mas não oferece a contrapartida. Então, gerar valor antes de pedir alguma coisa. Fala um pouquinho para a gente tentar ajudar essas pessoas que nos ouvem. É importante, porque hoje é melhor você despertar um interesse sincero pelo outro do que ser um interesseiro. Eu acredito que isso é a premissa básica de tudo. Quando eu desperto interesse sincero no outro e eu gero valor para o outro de alguma forma, fica mais fácil eu me conectar. Quando eu vou já com um objetivo muito claro, olha, eu quero me conectar com o Luiz, porque meu objetivo é X, Y ou Z, perde a pureza. Então, eu acredito que o network tem que ser baseado na pureza. Porque aí fica mais palpável, mais material, porque você está fazendo de coração mesmo. Então, eu nunca tive um interesse... Por exemplo, Ike Batista, Jorge Paulo Lema, todos que eu tive contato, eu nunca fui para tentar vender alguma coisa ou para tentar ser sócio, por mais que eu fiz sociedade depois, mas o intuito não era isso. O intuito era genuíno, era aprender. Esse era o intuito. E tentar gerar valor também para eles de alguma forma. E isso fica realmente mais saudável a relação. Sim. Agora, quando a gente fica tentando realmente, vou me conectar porque eu quero vender ou porque eu quero ser fornecedor, aí eu acho que perde o encanto, perde a pureza e as pessoas acabam nem conseguindo ter essa habilidade, porque ela perde... A gente sente na energia, né, da pessoa, o que tem por trás, se tem uma agenda de tentar extrair alguma coisa ou é uma agenda mais genuína. Então, o network é o seguinte, é diferente de vendas. Vendas é muito mais objetivo. O que é vendas? Eu tenho que gerar leads de alguma forma, em diversos canais, gerei esses leads, eu faço um agendamento, marco uma apresentação com o objetivo de fechar a venda. Que sim, vai gerar muito valor para a pessoa, e a pessoa tendo a percepção desse valor, ela vai pagar por isso. Então, isso é vendas. Agora, o network já é diferente. Network não, eu tenho que me conectar porque eu tenho que gerar valor e aí eu tenho que colocar um grau de pureza mesmo. Não que também a venda não seja pura, né? É que a venda realmente tem o objetivo de uma troca transacional. Sim. Dinheiro para um lado, produto ou serviço e prestação de serviço para o outro. É uma troca financeira. O network eu acho que não pode ser financeiro. Eu pelo menos não no primeiro momento, né? Depois sim, depois acaba acontecendo naturalmente. Constrói a confiança. Aí acontece depois. O que você descreveu, para mim, tem tudo a ver com o processo de criação de confiança. Que é você se conectar, você mostrar quem você é, você também procurar conhecer o outro, sem uma agenda tão de curto prazo. Exato. E uma vez que tem confiança na relação, as coisas naturalmente vão surgir. E aí acaba fluindo, né? E você sabe o que mais derruba a confiança nos negócios? Isso é comprovado em pesquisas, agenda pessoal, interesse próprio. É isso aí. Porque a gente sente. Embora você não saiba o que parece que você fica com um pé atrás, né? Exatamente. O que vem por aí? Exatamente. Então, quando não tem esse pé atrás, a coisa flui. É isso aí. Eu acho que o network tem que ser assim, tem que gerar valor. E muita gente tem uma falsa ilusão também, Caroline, que se eu me conectar com um bilionário, ele vai me alavancar, ele vai ser um atalho. Nunca foi, sabe? Por mais que eu tive, sim, contato com praticamente metade da Forbes. Se falar que isso foi crucial para minha trajetória, eu acredito que não. O crucial para a trajetória empreendedora foi a minha disciplina de trabalhar, de transpirar, de ter perseverança, de aprender a criar um modelo de negócio, de aprender a liderar uma equipe, de aprender a vender. Isso foi crucial. As pessoas têm essa falsa impressão que vai alavancar. Contatos não são vai. tudo. Agora, falando um pouquinho dessa sua disciplina, Luiz, quais são os seus hábitos diários
para alta performance. Como é que é o teu dia a dia? Me fala um pouquinho daqueles hábitos que você não abre mão. Esporte todo dia? Todo dia. Tento fazer todo dia. Só que, como eu andei vindo de algumas contusões, tem dia que eu acabo alternando, mas tento fazer esporte todo dia. O que você faz de esporte? Tênis, corrida. Agora eu tô introduzindo boxe também. Eu tento fazer esporte todo dia porque oxigena o cérebro, eu fico endorfinado, me sinto bem e me ajuda muito nos negócios. Então, a corrida, o tênis, porque o tênis gera competição, isso fez uma diferença e faz. Então, esporte todo dia. Eu tento também ler muito todo dia, valor econômico, eu leio todos os dias, livros de negócios, biografias, de ciência. Agora eu estou introduzindo física também, eu tento ler todo dia. Algo que não estava na minha rotina, mas de uns 8 meses para cá eu fui muito impactado, oração, então também todo dia faz parte. E aí eu tento todos os dias vender ou construir. O que eu quero dizer com vender ou construir? Vender, por exemplo, participar de um programa de podcast. É uma forma de vender produto, serviço, porque você acaba impactando as pessoas. Fechar o negócio. Então, reuniões com candidatos à franquia. Também é uma forma de vender. Então, vender todo dia. Outra forma de vender que eu acredito e é pouco na liderança também, porque o líder ele tem que estar vendendo para a equipe. Sim, o que sonho, ele precisa, né? Vender o sonho mesmo. Você está vendendo que a pessoa precisa sair do ponto A e chegar ao ponto B. Então, todo dia essa agenda de vendas e liderança tem que estar no meu dia a dia. E construir é ter uma ideia ou juntar uma nova peça para melhorar o produto, o serviço ou uma das empresas. Excelente. Então, essas 5 coisas aí é meio que sagrado, é repetição constante. Excelente. E eu vejo que você cresce muito com o modelo de franqueados hoje. Exatamente. Com muita gente te ajudando a expandir esse negócio. Quais são as características mais importantes para ser um franqueado da Vox2U hoje? Primeiro tem que se apaixonar pelo produto. O franqueado tem que gostar de comunicação, de oratória, gostar de pessoas. Segundo, tem que ter fome de vitória, fome de vencer, resiliência, porque empreender não é fácil. Uma franquia faz com que você tenha métodos claros, processos claros, produtos validados, mas não quer dizer que não vai ter que ter resiliência e perseverança. Então, tem que ter fome e resiliência. Terceiro, tem que ter um pouco de capital. Para aguentar o tranco nos primeiros 6, 7 meses, tem que injetar dinheiro no negócio. E, por último, buscar sempre conhecimento, porque a franqueadora ela transfere o know-how, só que o franqueado ele não pode deixar de aprender nunca, para realmente ele evoluir como empresário e conseguir fazer o negócio dele crescer. E você consegue ainda, Luiz, entrevistar todos os franqueados, ter esse contato direto com as pessoas? Eu entro sempre numa fase final com 4, 5 candidatos à franquia, 8 praticamente toda semana para conhecê-los, falar um pouquinho do modelo de negócio. Sim. Você tem aquele olhar do dono, está sempre presente. Sim. Excelente, excelente. Vamos falar um pouco agora de erros que viraram aprendizado na tua vida, Luiz. Erros que viraram aprendizado. Primeiro, não ter muito senso de urgência. Eu acredito que senso de urgência é importante com as ações, não com resultados. Então, eu tenho senso de urgência com ação, mas não com resultado. Ação, melhorar a performance comercial. Então, vou treinar vendedor, vou formar vendedor, vou contratar vendedor, vou fazer novos processos seletivos. Então, isso é senso de urgência. Resultado, leva tempo para o vendedor ficar pronto, leva tempo para o vendedor ter uma alta performance, ele ter uma rampagem. Nossa, e é difícil para o empreendedor aprender isso, hein? Porque é uma ansiedade, exatamente. É uma coisa... Então, a impaciência com as ações, mais paciência com os resultados. Essa é a principal lição. A segunda é entender que todo problema, no fundo, quando você olha por outra perspectiva, tem uma oportunidade disfarçada e o empreendedor tem que parar, respirar e tentar entender qual oportunidade disfarçada tem ali, porque sempre tem. Então, esses dois. Impaciência com as ações e paciência com resultados. E entender que problema muitas vezes pode ser uma baita de uma bênção. De uma oportunidade. E por que eu falo que isso é aprendizado dos erros? Porque eu quis muito resultado rápido, quis escalar rápido e fiquei com um endividamento de 7 milhões que está lá no livro. Então, aprendi apanhando, aprendi caindo.
E esse segundo conceito de entender que sempre tem uma bênção disfarçada, porque às vezes você tem um problema e o empreendedor nunca vai parar de ter problema. E muitas vezes quando eu estava com 18, 19, 20 anos, eu me revoltava com os problemas. E aí depois que eu comecei a olhar por outra perspectiva, sempre tinha uma oportunidade disfarçada de problema. Isso é amadurecimento mesmo, né? Com certeza tem a ver também com esse trabalho de amadurecimento espiritual que você vem fazendo. É importante. Conseguir 100%. ver as coisas por um lado mais... 100%. Né? E fala um pouquinho sobre lidar com a rejeição, Luiz, que é uma coisa que todo vendedor experimenta quase que diariamente, os nãos da vida. Como é que você lida com isso? Ou lidava? Rejeição, até hoje, é fundamental porque ela é o caminho. A rejeição, ela é parte da realização. Não tem como separar. Eu quero vender, realmente eu vou ouvir 15 nãos para fazer 3 vendas, 2 vendas. Sempre vai ter uma taxa de conversão. E nós temos que saber que é parte do processo. Muita gente se dói com a rejeição. A maioria. É uma coisa que pega muito. E, obviamente, ninguém quer ouvir não. Mas ela é o caminho. Ela é o degrau para você chegar. Eu quero chegar no 18º andar, eu tenho que subir... tem que subir a escada. Então, cada não é um caminho para eu chegar lá. O não, ele é parte natural da vida. Temos que aceitá-lo. Então, é normalizar o não. Normalizar o não. Normalizar. E muitas vezes, em alguns negócios, não todos, mas o meu negócio de comunicação ali, eu acredito, e já vi muito isso acontecer, que o não é provisório. O vendedor lá da Voxshoe ligou para a pessoa e falou: quero te apresentar um curso de comunicação e oratória para você se comunicar bem, vender ideias, liderar, usar a linguagem não verbal, modulação de voz. A pessoa falou: não tem interesse não quero não. Desligou. Essa mesma pessoa que falou que não tem interesse e desligou o telefone, no dia seguinte estava na empresa e teve uma ação na empresa para promover. Ela viu que uma pessoa que é tecnicamente pior que ela conseguiu crescer porque tem desenvoltura, se comunica bem, fala bem, é mais sociável, lidera melhor. O que acontece com essa pessoa? Volta. Nossa, eu preciso ir lá na Voxshoe fazer aquele curso. Então, não, muitas vezes é provisório. É realmente, faz parte natural da vida. E você não pode levar para o pessoal, que é uma coisa que eu vejo muito. Não, tem que ter leveza. Tem que ser leve. Tem que ser leve. Excelente. Por mais que é doloroso, tem que ser leve. É igual correr maratona. Eu já corri maratona. Você tem que treinar 6 meses, 40 quilômetros por semana para ficar pronto para correr uma prova de 42 quilômetros. Tem que ter uma preparação muito grande. A hora que você tá lá na prova, chega no 10º quilômetro, 15º, você fala: nossa, por que eu não fiquei em casa? Né? Porque é sacrifício. Só que é diferente de sofrimento. Você faz um sacrifício, mas não tá sofrendo ali. É um sacrifício. Então, vendas é a mesma coisa. Sacrifício é diferente de sofrimento. O sacrifício é temporário, mas o orgulho de realizar fica para sempre. Olha que legal. Isso é uma boa forma de encarar a vida, né? E as coisas da vida. E, Luiz, eu imagino que você seja exemplo para muitos jovens que querem empreender, que querem começar essa carreira. Que conselho você daria hoje para um garoto de 18 anos que sonha em ser um grande empreendedor? Pensa grande, porque pensar grande te liberta de problemas, de pecuinhas. Comece pequeno, aprenda a vender, aprenda a liderar e se concentre em fazer um produto que os clientes amam. E tenha muita resiliência, porque muita coisa vai dar errado no meio do caminho. Perfeito. Simples. Parece simples, né? Mas vai fazer. Excelente. Você falou que você lê muito. Indica pra gente um livro de cabeceira para o empreendedor. Eu gosto. Biografia Made in America do Sam Walton. É maravilhosa, um dos melhores livros que eu li. Todos os livros que o Richard Branson, do Grupo Virgin, escreveu também. Podem ler todos. Muito bons os livros. Sem contar que são divertidos, né? Exatamente. Cada história. De 0 a 1, do Peter Thiel. Acredito que esses 3. E para quem quer entender um pouco mais de gestão, todos os livros do Jim Collins. Concordo. Excelente. E agora fala pra gente... E o da Caroline aqui, ó. Vamos indicar seu livro. Óbvio, eu vou ler. Depois que você ler, aí eu quero o seu feedback com certeza. genuíno. Eu vou te pedir. E agora me fala a sua definição de sucesso. O que é sucesso para você hoje?
Sucesso é você saber... Tem várias vertentes, né? Sucesso é conseguir o que você quer. Felicidade é aceitar o que você conseguiu. É diferente. Então, sucesso é conseguir o que você quer, seja o que for. Quero correr uma maratona. Consegui? Tive sucesso. Quero montar uma empresa. Consegui? Tive sucesso. E felicidade é aceitar aquilo que você conseguiu. Perfeito. Não ficar se comparando, não ficar Porque se você ficar se comparando, né? Sempre tem alguém que você vai achar que tá melhor. Vai estar na frente. Então, sucesso é conseguir aquilo que você quer. Seja o que for. Mas busquem a felicidade, que é aceitar aquilo que você conseguiu. Almejem a felicidade. Lindo. Luiz, muito obrigada. Eu que agradeço. Poderia ficar aqui o dia todo conversando e aprendendo com você. Obrigado. Uma honra poder te entrevistar. Obrigado. E fala como é que as pessoas podem te encontrar nas redes. luisfernando.câmara com S. Falo muito ali de empreendedorismo, liderança, mostro um pouco do dia a dia. Instagram. luisfernando.câmara. Depois a gente coloca também na... Muito obrigado, parabéns, viu? Eu que te agradeço. Fiquei muito feliz de estar aqui. Muito, muito feliz. Pessoal, espero que vocês tenham gostado também desse episódio, aprendido muito com o Luiz. Aproveita para compartilhar com pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.